McDonald's gastou milhões de dólares para implementar IA dentro do seu negócio e em 2 anos eles desligaram tudo. O motivo foi um erro básico que leva praticamente 90% das empresas que tentam usar IA dentro dos seus processos a não conseguirem sucesso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, como identificar esse erro e como evitar que ele aconteça na sua empresa também. O real é o seguinte, todo mundo fala da IA como se fosse mágica, como se fosse algo que você vai colocar dentro dos seus processos e plim, tudo funciona, agora tudo é automático, você não precisa mais gastar tempo. E não é bem assim. Não pelas ferramentas, porque de fato a IA consegue fazer isso, mas porque se você usa isso no lugar errado, ela não vai te entregar resultado. Ou, se o seu negócio não está preparado para colocar inteligência artificial, ela não vai te dar o resultado que ela poderia te dar. E, além disso, tem uma parte técnica na implementação de inteligência artificial que é fundamental, que é sobre isso que eu vou falar aqui, porque foi esse o grande erro do McDonald's, o uso de memória. Nesse vídeo a gente vai ver 3 coisas, basicamente. Primeiro, por que o McDonald's errou na estratégia dele de inteligência artificial e o que a gente pode aprender com isso, a diferença entre contexto e memória dentro de uma implementação de inteligência artificial e como implementar IA de forma que ela realmente funcione dentro da sua empresa. Vamos falar do McDonald's. 2021, o McDonald's começou a implementação de um sistema de IA para praticamente revolucionar o atendimento do drive-thru. E aí o que aconteceu? Os clientes pediam sorvete, recebiam nuggets, as ordens eram confusas, as filas ficaram maiores do que o esperado e isso rendeu um monte de meme na internet. E o problema não foi a tecnologia em si, o problema foi a falta de memória no processo de inteligência artificial que eles usaram. Era até engraçado, o sistema que eles colocaram para funcionar ali dentro, e eles meio que montaram isso dentro de casa, ele conseguia entender quando o cara falava assim, pô, eu quero um Big Mac, beleza. Aí depois de um tempo na conversa, se o cara falasse assim, na verdade pode ser sem cebola, o sistema não sabia identificar sobre o que ele estava falando. Era meio que como se cada frase fosse processada como uma nova conversa. Super bem protegido, os dados todos muito bem categorizados, tudo criptografado, mas não funcionava no final das contas. E a maioria meio que não entende isso ainda, que sem memória, qualquer funcionalidade ou qualquer ferramenta de IA, ela vira tipo um vendedor com amnésia. Ele sabe tudo sobre os produtos, mas ele esquece de você a cada 5 segundos. Então é muito mais sobre saber configurar e saber montar uma ferramenta de inteligência artificial que funcione para você do que simplesmente sair plugando qualquer coisa e esperar que a mágica aconteça. Porque poucos empresários sabem de fato essa diferença entre contexto e memória quando a gente está falando de inteligência artificial. Então eu vou tentar deixar bem simples aqui para você poder entender. Contexto é o que a IA vê agora, é a foto que ela tá tirando. Quer um Big Mac? Ela sabe que aquilo ali é um Big Mac, beleza. É tipo assim, você virar para uma inteligência artificial e falar, poxa, eu queria comprar um Civic. E aí a IA te fala, beleza, o Civic tem motor 2.0, tem câmbio CVT. E aí você pergunta assim, beleza, mas e o consumo? A IA sem memória, mas com contexto, talvez ela fique assim, de qual carro você quer que eu veja o consumo? Entendeu? É uma diferença sutil, mas no fundo, quando a gente tá falando de processos dentro das nossas empresas, ela é brutal. E é muito engraçado, porque isso é muito básico, mas às vezes as empresas não estão prontas para implementar inteligência artificial e elas simplesmente esperam que qualquer inteligência ou qualquer ferramenta ou qualquer agente que eles vão plugar ali vai funcionar magicamente. Só que as empresas que implementam IA de uma forma estratégica, de uma forma que foi pensada, de uma forma que tem alguém cuidando desse processo e a gente coloca sempre memória dentro de um processo de implementação de inteligência artificial, elas têm praticamente 3 vezes mais sucesso no resultado da implementação de IA do que as que não fazem isso. E depois de implementar IA em várias empresas e entender como que funciona o contexto e como que funciona essa questão de memória, tem algumas formas muito simples de você pensar a estruturação de uma memória de IA para que ela funcione dentro de um negócio, que é você preparar a memória da conversa, a memória do cliente e a memória do processo. Essas 3 coisas aqui, elas precisam estar muito claras e ser de muito fácil acesso para a inteligência artificial para que ela consiga dar um resultado legal dentro de um processo de uma empresa. A memória da conversa basicamente é fazer com que a IA se lembre do que foi falado na conversa, nos últimos 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Não só a última mensagem, mas o contexto e a memória curta ali dessa última conversa. Se o cliente já perguntou preço, prazo, forma de pagamento, a IA precisa ligar isso tudo e saber que ela está no fechamento do negócio. Ela não precisa mais ficar perguntando coisa, senão você tem um baita de um vendedor que nunca fecha a venda, porque ele não sabe qual é o momento, porque ele não tem o contexto da conversa que está acontecendo ali com ele. Então não faz o menor sentido você ter uma IA dessa forma, que não foi configurada para trabalhar do jeito certo. Veja, o problema não está na IA, o problema está na forma como você configurou ela dentro do seu negócio. Depois vem a memória do cliente.
cliente, que é basicamente a IA saber quem é o cliente, saber aonde ela está, saber qual é a empresa em qual ela está trabalhando. Uma memória que vai falar para ela tanto da empresa, num ponto de vista geral, quanto do cliente que talvez está tendo um ponto de contato ali com ela. Estamos dando um exemplo aqui de uma IA que está fazendo uma situação aqui, ou de marketing ou de vendas, então ela está lidando com um cliente externo. Ela precisa ter o contexto daquele cliente, precisa ter o contexto da empresa para qual ela está trabalhando. Se a IA sabe qual é o histórico de compras, qual é a frequência de compras desse cliente, quais as preferências, os problemas anteriores, quais foram as outras interações que ela já teve com aquela empresa, fica muito mais fácil dela executar a função dela, mesmo que a função dela não seja necessariamente uma função de atendimento, como tem várias IAs por aí, mas ela entender contexto, entender aonde ela está funcionando dentro de um processo, vai fazer com que o resultado dela seja de fato muito melhor. Mas você precisa pensar nisso na hora que você vai implementar essa IA e não depois que você implementou e torcer que tudo dê certo. E é aí que entra a memória do processo. É de fato a IA entender aonde ela está dentro do processo macro do seu negócio. Quais são as fases que acontecem antes dela, quais são as fases que vão acontecer depois, aonde ela se encaixa e como que ela trabalha para que aquilo flua da melhor forma, para que aquilo esteja de fato azeitado do melhor jeito, para que ela entregue o resultado, que é o que a gente quer no final das contas. É uma IA que entregue pra gente mais receita, menos custos na nossa operação e também que ela otimize o tempo de todo mundo, o tempo de todos que trabalham naquele processo e o tempo da empresa como um todo, para que a gente possa gastar esse tempo com funções que agreguem mais valor para a empresa e para os clientes. E esse último ponto, para mim, ele é o mais importante, ele é o mais central, porque a maioria das empresas se preocupam mais com a tecnologia do que com o processo, sendo que IA ela veio justamente para resolver o problema de processo que existe. Ela veio para ser mais uma pecinha nesse quebra-cabeças, mas muitas vezes se o processo estiver totalmente bagunçado, não adianta você colocar uma baita IA ali, a melhor IA do mundo, ela não vai conseguir às vezes ver nada, ela não vai conseguir enxergar nada, ela não vai conseguir te entregar resultado. O problema não é a IA, o problema é o seu processo. Então, uma implementação de IA, ela precisa vir com uma análise de processo, uma análise de como funcionam os processos da sua empresa. E aqui tá o pulo do gato. Muitos dos processos que a gente usa e que a gente já está acostumado a usar precisam ser mudados para que a gente possa se adaptar à era da inteligência artificial. Pensa no caso da internet. Os processos das empresas, as formas como as empresas se organizavam, isso mudou completamente depois de internet e rede social. Mudou completamente. Você pega um departamento de marketing antes das redes sociais e um departamento de marketing hoje, são coisas completamente diferentes. Você sabe disso. Por que com a IA não vai ser assim? Por que com a IA a gente vai simplesmente replicar os processos que existiam antes e fazer eles agora? A gente precisa mudar algumas coisas, a gente tem algumas coisas que precisam ser otimizadas, tem fases de processo que precisam ser criadas e tem fases de processo que vão ser eliminadas porque a IA vai justamente tomar conta daquilo tudo. Então deixa eu resumir, o McDonald's ele errou porque ele basicamente implementou uma IA sem pensar nesse processo como um todo. Botou e viu no que deu, beleza, não tem problema o McDonald's perder alguns milhões de dólares, não faz cosquinha, mas talvez pro seu negócio isso custe caro. Não que vai custar milhões de dólares, mas talvez vai te custar tempo, talvez vai te custar energia, talvez vai te custar pessoas, talvez vai te custar alguns cabelos brancos, coisa que não precisava se você fizer certo desde o começo, que é utilizar a inteligência artificial de forma estratégica, de forma que de fato se adeque a um processo que você tem e você consiga pensar de uma forma global, de uma forma estratégica, como que a IA vai me ajudar a tornar esse processo mais eficiente, ou a eliminar esse processo, ou a criar um processo que substitua esse daqui. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter quando a gente está criando um ecossistema de inteligência artificial numa empresa. Não é simplesmente plugar ferramenta, não é um jogo de SaaS, não é um jogo de faz mais essa assinatura, faz mais aquela assinatura. O jogo, na verdade, ele mudou completamente. O jogo, ele vai pro coração da empresa pra gente entender como que as empresas precisam mudar, ser mais maleáveis, ser mais fluidas pra jogar esse jogo com inteligência artificial, pra gente entender aonde as pessoas vão jogar o jogo a partir de agora, aonde a IA vai jogar o jogo a partir de agora e como que a gente junta essas duas partes para que elas combinadas tragam um resultado muito maior para os nossos negócios. Se esse vídeo ele agregou para você e te deu algum exemplo do que deve ser feito no seu negócio, você vai gostar do primeiro link que tá aqui embaixo, que vai te dar algumas informações bem legais, e também desse outro vídeo que pode te ajudar a entender um pouco mais como funciona esse ecossistema e esse mundo de inteligência artificial.